A intenção desse vídeo é explicar os principais problemas bucais e como que a gente pode fazer para tentar evitar eles. O primeiro problema que eu vou falar é da cárie e das consequências dela, que podem ser desde a necessidade de um tratamento de canal até a perda do dente. Todo mundo consegue relacionar a cárie ao açúcar, mas a verdade é que alimentos salgados também podem provocar cáries. Um dos exemplos são os carboidratos. Como que acontece esse processo? Existem bactérias na nossa boca que vão usar as diversas formas de açúcar como fonte de energia. E a partir desse açúcar, essas bactérias vão produzir um ácido que vai perfurar o dente. Quanto mais açúcar tiver disponível, maior vai ser essa perfuração. Isso vai acontecer onde esse açúcar fica preso, seja na superfície dos dentes posteriores ou até mesmo entre os dentes. Daí a necessidade de usar o fio dental depois das refeições. À medida que essa cárie vai evoluindo, ela pode atingir o centro do dente, que é onde fica o canal, levando a um processo inflamatório e muitas vezes até a necrose desse canal, que vai precisar ser tratado. Se esse processo continua evoluindo, a cárie pode afetar as raízes do dente e pode levar à perda desses dentes. Segundo problema que nós podemos ter, que também é causado por bactérias, são os problemas gengivais, que podem começar com uma gengivite e evoluir para uma periodontite. Como que acontece esse processo? Existem outras bactérias que vão tentar aderir aos nossos dentes através do tártaro, aquele tártaro que se forma próximo à gengiva. Uma vez que essas bactérias consigam se fixar nesse tártaro, elas vão produzir um ácido que, quando cai na gengiva, vai provocar inflamação dessa gengiva, que vai inchar e sangrar. Essa é a gengivite. Quando essa inflamação persiste e atinge os ossos, nós temos uma periodontite, que vai provocar uma retração gengival, perda óssea, um comprometimento estético importante e exposição das raízes, que pode levar a uma sensibilidade nesses dentes. Com a perda de sustentação, muitos dentes podem ficar comprometidos. O que nós podemos fazer para tentar evitar esses processos? Com relação às cáries, é importante remover o açúcar da boca depois das refeições, porque esse açúcar vai servir de energia para as bactérias provocarem as cáries. Já com relação aos problemas gengivais, isso não tem relação com o que a gente come. Então, mesmo que não se coma nada durante o dia todo, é importante escovar e passar o fio para remover aquela película de saliva que vai calcificar e formar o tártaro. Se esses problemas são causados por bactéria, faria sentido tentar matar essas bactérias. Mas não funciona dessa maneira. Se matar germes e bactérias fosse bom, nós tomaríamos antibiótico todos os dias. Por que a gente não faz isso? Porque isso começa a selecionar bactérias e o problema ele vai ficando cada vez maior. A mesma coisa vale para os enxaguatórios. Aqueles que têm esse efeito, são os que têm clorexidina ou água oxigenada, eles vão ser indicados em situações muito específicas e por um período de tempo pré-determinado. O uso contínuo dessas substâncias pode, além de resistência bacteriana, provocar alteração no paladar e manchamento nos dentes. Para quem faz questão de usar enxaguatório, procura um também que não tenha álcool, já que o álcool acaba sendo bastante agressivo, levando a sensibilidade nos dentes e muitas vezes agredindo tanto a gengiva quanto a bochecha. O uso desses enxaguatórios ele é dispensável. Uma coisa importante é o fio dental. Existem alguns tipos, todos vão funcionar bem. O que vai mudar? O formato e a espessura. Para quem tem dificuldade de usar um fio regular,
Uma fita ou um fio extra fino podem ser mais fáceis de ser utilizados, porque eles vão deslizar melhor. Para quem tem os dentes apinhados, ou tem próteses, ou os dentes muito juntos, esses fios mais finos, ou até a fita dental, eles facilitam o uso. Já para quem tem aparelho, tem contenção ortodôntica ou qualquer tipo de prótese fixa, existem recursos como o Superfloss ou o passa-fio, que por terem uma extremidade rígida, permitem passar o fio por baixo do ponto de contato entre os dentes. Como que tem que ser o uso do fio? Com cuidado para não machucar a gengiva. Em um primeiro momento, o fio dental vai tirar aquele açúcar que ficou preso no ponto de contato entre os dentes. Passado esse ponto de contato, nós vamos contornar a lateral do dente com o fio dental, entrando com ele bem dentro da gengiva, para remover aquela película de saliva que vai calcificar e formar o tártaro. À medida que nós formos mudando os espaços entre os dentes, é importante usar uma parte limpa do fio dental. Se durante o uso a gengiva sangrar, isso não pode inibir o uso do fio. Pelo contrário, tem que estimular o uso cada vez mais até esse sangramento diminuir e parar. Na escovação, nós devemos usar pouco creme dental. O excesso de creme dental vai tirar todo aquele refinamento que nós deveríamos ter. Para quem tem dentes sensíveis, existem alguns cremes dentais que vão ajudar a aliviar essa sensibilidade. Para quem não tem esse tipo de problema, qualquer creme dental que tenha flúor vai ser eficiente na escovação. Não existe nenhum que vai apresentar uma vantagem importante. É recomendado esperar 15 minutos após as refeições para escovar os dentes, porque nesse tempo a saliva vai neutralizar os ácidos presentes nos alimentos e impedir que nós danifiquemos a estrutura do esmalte durante a escovação. Também é importante usar uma escova com cerdas macias e não forçar muito a escova. O trauma de escovação é responsável pelas retrações gengivais. E como tem que ser a escovação? Assim como o uso do fio, tem que ser delicada. E a escova, ela também vai entrar entre o dente e a gengiva. Para isso, nós devemos fazer movimentos circulares, inclinar um pouco a escova nessa divisão entre o dente e a gengiva e procurar alcançar todas as regiões da boca com a escova. Muitas vezes nós vamos ter que inclinar ela, mudar a posição da pegada para alcançar todas essas regiões. As regiões que nós não conseguimos higienizar corretamente, tanto com a escova quanto com o fio, são provavelmente as regiões que vão apresentar tanto problemas como a cárie ou os problemas gengivais. Não precisa de força, a escova só nesses movimentos circulares delicados ela vai alcançar e entrar em todas as regiões. Já na superfície dos dentes posteriores pode se esfregar, mas com cuidado para não danificar a escova nesse momento. Escovar a língua é importante para remover os resíduos alimentares que podem ficar lá depois das refeições. Esses resíduos podem provocar mau hálito e até servir como reservatório de açúcar para futuras cáries. Um recurso bastante interessante, que é indispensável para quem tem problema periodontal ou para quem tem qualquer tipo de prótese fixa, são as escovas interdentais. É interessante usar elas com creme dental, pelo menos uma vez por dia. Pode ser na última escovação do dia, antes de deitar. E com creme dental, encaixando ela entre os dentes, além de uma higienização muito boa, elas vão levar flúor para a região entre os dentes, prevenindo cáries. Isso é muito importante também para quem tem muita
conduta recidiva de cárie. O último problema que eu vou falar é do apertamento e do bruxismo. São problemas associados à tensão muscular que está relacionada ao estresse e à ansiedade. Esses problemas eles vão ter impacto tanto nos dentes quanto na articulação. A articulação que sustenta a nossa mandíbula chama ATM, articulação temporomandibular. Alguns dos sintomas de quem tem esse tipo de problema são dores de cabeça, estalos na articulação, sensibilidade, trincas ou até fratura de dentes e dores nas costas e nos ombros. O bruxismo, que é o ranger de dentes, ele acontece durante a noite quando a pessoa está dormindo e ele é fácil de ser identificado porque os dentes têm um aspecto de que foram lixados. Já o apertamento ele pode acontecer tanto durante a noite quanto durante o dia, e quem range à noite pode apertar durante o dia. Quais os cuidados que nós devemos ter para evitar esses problemas? Nós devemos manter os nossos dentes sempre desencostados. Os dentes só devem encostar durante as refeições. Para isso, nós devemos evitar ficar apoiando o queixo para não contrair a musculatura, favorecer o apertamento e a compressão do disco articular. Evitar ficar roendo unha ou qualquer tipo de objeto, mordendo o lábio, porque isso, além de trabalhar nossa articulação fora de posição, pode levar a fratura nos dentes. O chiclete, desde que não tenha açúcar, não vai fazer mal para os dentes, mas ele vai sobrecarregar tanto a musculatura quanto a articulação. Esse apertamento diurno é um processo quase que automático. É difícil as pessoas perceberem que estão apertando. Para isso existe um aplicativo que ajuda a lembrar, em um período pré-determinado, de desencostar os dentes. Já à noite, existe um dispositivo que pode ser feito que não vai impedir o apertamento ou o bruxismo, mas vai proteger os dentes do desgaste, vai relaxar a musculatura e proteger também o disco articular. É uma placa de bruxismo ou placa de apertamento. Tomando esses cuidados, a gente consegue diminuir bastante a chance de ter esses problemas. Mas, mesmo com todos esses cuidados, é importante um retorno a cada 6 meses, porque se aparecer alguma coisa nesse meio tempo, quanto antes for identificado, mais fácil vai ser o tratamento.